Eu vou começar, em primeiro lugar, por tentar fazer o enquadramento dos motivos que levaram ao 25 de Abril. Como sabem, o Estado Novo, durante toda a sua permanência, teve inúmeras tentativas de derrube, umas de caráter militar, outras civis, umas palacianas, outras não. E o que se pode perguntar é porque é que, em 1974, um grupo de oficiais acaba, sem aparentemente ter nenhuma tradição política anterior de contestação ao regime, de repente, e num período extremamente curto, que é um dos aspectos que eu acho importantes, que vai ser saliente hoje nesta intervenção, num período muito curto de tempo, consegue, num golpe certeiro, rápido e incontestável, derrubar o regime. Portanto, vamos ver as causas remotas do 25 de Abril. Uma das questões que se poderia colocar era, e houve alguns estudos, a origem social dos oficiais das Forças Armadas. Há um estudo feito por Maria Carrilho que vem mostrar que há uma evolução da origem social dos oficiais das Forças Armadas. Isto porquê? Porque o aparecimento ou o início da guerra colonial vai provocar uma diminuição de acesso às escolas militares e, portanto, há uma certa inversão dos estratos sociais que concluem às escolas militares. Assim, num primeiro período que ela estudou, não quer dizer que comecei exatamente este, mas o estudo que ela estudou é que entre 30 e 40 a 67% eram de escalões sociais elevados, portanto, os oficiais dos quais das Forças Armadas, e 33% de escalões baixos. Em 1958, na proximidade já da guerra colonial, há uma alteração da legislação de acesso às escolas militares, quer nessa altura a escola do Exército, quer a escola naval, e há uma inversão desta relação. Ou seja, 47% são de escalões sociais elevados e 53% de baixos. Portanto, há aqui uma troca de tendências. Portanto, isto podia ser uma explicação. De qualquer forma, há um outro estudo, que eu penso terá sido já referido na sessão anterior. Este quadro, já agora, antes de passar aí, mostra a evolução das admissões na Academia Militar com os anos. Portanto, temos aqui o início da guerra e 73 ao fundo. Ou seja, era aquele fator que eu vos falei, da diminuição dos acessos às escolas militares. Aquilo que eu queria deixar claro é que há uma diminuição claríssima de acesso às escolas militares. E, portanto, há também isto tem a ver diretamente com aquela inversão de acesso social às escolas militares. Mas, por outro lado, há um outro estudo feito pelo Vicente Afonso e Brás da Costa, em que ele vai estudar, não aqui em mostragem, mas praticamente na totalidade, dos oficiais que, de forma mais ou menos intensa, estiveram de alguma forma associados ao 25 de Abril, ou porque participaram diretamente, ou apenas porque estiveram numa reunião, ou porque assinaram um documento, ou então porque estiveram praticamente o tempo todo. De forma que ele chegou à conclusão que houve 703 oficiais, dos 4.000 e quase 200 que havia na altura de oficiais do Exército, isto é só números do Exército, que ele, nesse estudo, chegou a várias conclusões. Uma é que não conseguiu encontrar nenhuma tendência, nenhuma origem social predominante nos oficiais que colaboraram ou que tiveram alguma ligação ao 25 de Abril. Portanto, isto é um pouco em contradição com o estudo anterior. Por outro lado, a única coisa que foi possível chegar a uma conclusão relativamente a este aspecto é que há uma grande percentagem de oficiais de distritos do interior. Ou seja, há um conjunto de quase 80% que não são nem de Lisboa, nem de Porto, nem de Coimbra. Considera-se de distritos do interior. Viseu, Castelo Branco, Bragança e Guarda. Portanto, esta é uma conclusão que foi possível chegar deste estudo de Vicente Afonso e Brás da Costa. E, portanto, como disse, não há nenhuma
correlação neste estudo entre a origem social e, porque é completamente dispersa e em termos relativamente iguais. Agora, onde se consegue tirar conclusões deste estudo e bastante importantes, é que uma é relativamente à média de idades, portanto nós estamos a falar, a média de idades dos oficiais que colaboraram no 25 de Abril ronda os 28 a 30 anos, portanto é uma primeira conclusão importante. Como é óbvio, nesta faixa etária, o posto é intermédio das Forças Armadas, a maior parte são capitães e majores, ou seja, foram oficiais que ou estavam a comandar, ou comandaram há pouco tempo, ou iriam a comandar logo de seguida unidades em combate na Guerra Colonial, portanto, como capitães que comandavam companhias. Eu creio que isto terá sido referido na sessão anterior pelo Coronel Aniceto Afonso e Matos Gomes. Portanto, eram oficiais que tinham experiência de comando em teatro de operações e pertenciam, no fundamental, este é um ponto importante, praticamente 85% eram das armas combatentes, portanto, infantaria, artilharia e cavalaria. Portanto, aqui claramente se pode deduzir uma relação entre o facto de terem ou serem oficiais que estiveram em campanha e associados ao 25 de Abril. E, portanto, foram oficiais que tiveram variadíssima, 1, 2 ou 3 e mais comissões em África. Ou seja, uma comissão, como sabem, eram 2 anos em teatro de operações. Não deve haver, ou é raríssimo, o oficial que esteve ligado ao 25 de Abril que não teve pelo menos uma comissão, pelo menos 2 anos em teatro de operações. Este é um aspecto que eu penso que já foi referido, mas que era exatamente, o capitão era um oficial que comandava a companhia. Uma companhia era um grupo de 170 homens e tinha esta característica importante, é que tinha elevadíssimos níveis de autonomia, não só operacionais, mas logísticos e administrativos, e, por outro lado, a sua dependência hierárquica e funcional, face à característica da própria guerra, não relacionava, em termos hierárquicos, de uma forma em escada como é tradicional, ou seja, o batalhão, que era a unidade acima, muitas vezes não tinha um poder hierárquico e operacional como era tradição noutro tipo de operações, ou seja, a independência dos capitães ou das companhias era enorme e muitas vezes se verificava até que esses oficiais se correspondiam em termos operacionais, muitas vezes até diretamente com o comando-chefe. Ou seja, há aqui uma diluição das estruturas acima do comandante de companhia. Uma vez que, isto porquê? Porque as companhias tinham alto grau de independência operacional. Este aspecto da capacidade dos capitães e da experiência dos capitães neste tipo de atividades operacionais, com um grau de decisão muitas vezes sozinhos, isolados, e aqui mais uma vez chama a atenção que, sobretudo em teatros de operações como Angola ou Moçambique, uma companhia podia ter uma zona de intervenção do tamanho do Alentejo, por exemplo, e portanto, ou seja, havia um isolamento das companhias e portanto havia capacidade de tomar decisão ou decisões de forma autónoma e isolada. Portanto, este é um enquadramento que se pode tirar deste estudo de Aniceto Afonso e Brás da Costa, ou seja, há uma relação muito grande entre o facto destes oficiais terem exercido ações de campanha e, por outro lado, terem estado ou terem participado no 25 de Abril. Vamos ver agora outros fatores, mais rapidamente, que esta geração, que na altura do 25 de Abril tinha à volta dos 20 e muitos 28, 27, 30 anos, era uma geração que viveu fundamentalmente nos anos 60, nos chamados anos 60. Isto também tem alguma, apesar de em Portugal haver, como se sabe, censura e divulgação do que se passava lá fora, de qualquer forma não era possível esconder uma grande movimentação e mudanças profundas que houve nesta década. E por muito agora que alguns intelectuais digam
que afinal os anos 60 não tiveram importância nenhuma, não há dúvida que, não interessa aqui discutir se teve ou não, há sem dúvida uma grande modificação comportamental. E, portanto, alguns aspectos que aqui são referidos, que são de conhecimento nesse geral, mas fundamentalmente é uma época em que os dogmas, os tabus, os conformismos, há novas mentalidades, novas preocupações, mais irreverência e, portanto, no fundo, há novos comportamentos. E esta geração, que fez o 25 de Abril, passou certamente o liceu, como se chamava na altura, e o ensino superior, também em contacto com essas mudanças. É preciso não esquecer que também é a época, de facto, do início da grande revolução da comunicação social, a televisão planetária. É também um período, um pouco mais tarde já, mas também a guerra do Vietnã começa a ser uma guerra transmitida em direto. O homem vai à Lua, é outro aspecto importante, e, portanto, esta ideia de que hoje se fala bastante da globalização, aqui é que ela arranca de facto. Por outro lado, em termos políticos e ideológicos, é uma altura da época de todos os socialismos, desde o soviético ao chinês, desde a social-democracia nórdica à Albânia, à autogestão jugoslava, portanto, há os eurocomunistas, portanto, há uma panóplia enorme de ideias socialistas para todos os gostos e feitios. A própria Igreja em si vai ter alterações profundíssimas, quer através do Concílio Vaticano II, do próprio Papa João XXIII e de algumas das principais encíclicas que ele vai colocar cá fora. Eu posso dizer que, a título de exemplo, a encíclica Passion in Terris, por exemplo, sai em Portugal censurada. Isto é autêntico. Eu, nessa altura... Desculpa, a encíclica... Passion in Terris. É a primeira encíclica em que um Papa se dirige a todos os homens de boa vontade. Não é? Portanto, normalmente as encíclicas papais são dirigidas à comunidade católica. Aquela é uma primeira encíclica em que ele faz dirigida a todos os homens de boa vontade. E aí faz a defesa dos direitos dos homens, dos direitos humanos, e nessa altura havia uma editora que era a União Gráfica, que tinha o monopólio de imprimir tudo que era da Igreja Católica. Nessa altura ela faz a censura. Isto tem a ver, isto são anos 64, 65 talvez. E por outro lado, há aqui três fenómenos que também se passam nesta altura e que os militares acompanharam com muita atenção e que têm alguma relação com a guerra colonial. Por um lado, é a derrota francesa na Indochina, a batalha de Dien Bien Phu. Há o problema da descolonização da Argélia, que também é extremamente acompanhada pelos militares, e também a guerra do Vietnã, que é uma guerra que vai decorrer em paralelo com a nossa guerra colonial. Portanto, estes aspectos, todos eles enquadram um certo perfil dos oficiais que acabam por fazer o 25 de Abril. Também em Portugal é importante que se diga que aquilo que se passa em Portugal também não é... os oficiais não vão ser imunes a isso. E só digo 4 ou 5 aspectos importantes, que foi o aparecimento de ação de oposição armada, concretamente, fundamentalmente por 3 grupos, a LUAR, a ARA e as Brigadas Revolucionárias, em que muitas dessas ações, ou a grande maioria dessas ações, vai ser feito contra objetivos militares, ora os helicópteros, ora instalações militares em Lisboa, ora um transporte de tropas para a África. Portanto, há um enfoque dessas ações relativamente a objetivos militares e virados, claro, contra a guerra colonial. Há os movimentos estudantis que em 62 e 69 vão ser extremamente importantes, uma importância, e depois isso o professor Rosas com certeza falará nestes aspectos com mais envolvimento, mas são importantes. E depois as eleições em 69 e em 73 o Congresso da Oposição Democrática, portanto, salvo erro em abril ou maio de 73, e as próprias eleições, que depois a oposição se retira em 73.